Abra sua Bíblia então no livro de 2 Crônica, capítulo 7, versículo 13. Diz assim: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Olha só, ele fala aqui dos problemas que podem acontecer. Ele fala que se houver seca, se houver catástrofe, se houver peste, como essa que a gente teve agora do coronavírus, qualquer coisa que aconteça, ele diz aqui: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha só, vem o problema por que vem os problemas? Por causa da desobediência. Por que vem os problemas? Por causa da desobediência. Por que da desobediência? É o orgulho. É o orgulho. A gente desobedece por orgulho. O problema é o orgulho. É achar, cuidado com o achismo. Eu acho que tem que ser assim. Eu acho que deve ser assim. Eu acho que não é bem assim. Por causa do eu acho, a gente vai errando, vai cometendo erros. E por causa desses erros, vem as consequências. Então ele fala aqui, devido às consequências. E ele então fala, ó, mas se vier as consequências, se o povo errar, se o povo pecar, e vier as consequências, ele mostra o caminho. Na primeira coisa, qual é a primeira coisa que é necessário para a gente se voltar para Deus? O que ele fala? Qual é a primeira coisa? Hein? Se humilhar. Se humilhar. Pessoal, a humilhação é a porta. É a porta que abre. Não adianta você querer orar se primeiro não se humilhar. Aquele que se humilha, ele abre a porta. Ele abre uma chance. Ele abre uma oportunidade. Está entendendo? Às vezes a pessoa quer ser perdoada, mas ela não se humilha. Peraí, como é que você vai ser perdoado se você não se humilhar? Como é que Deus vai te atender se você não se humilhar? Como é que Deus vai te ajudar se você não se humilhar? É por isso que a primeira coisa, presta atenção, a primeira exigência para quem se afastou de Deus, a primeira exigência para quem, assim, usando a nossa linguagem, para quem pisou na bola com Deus, é a humilhação. Não adianta pedir se primeiro não se humilhar. Não adianta pedir perdão se primeiro não se humilhar. Não adianta querer alguma coisa de Deus se primeiro não se humilhar. Você vê que ele fala, aqui tá tudo faseado. Aqui tá tudo faseado. Ele fala aqui, ó. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, primeiro. Segundo, orar. Terceiro, buscar a minha face. Quarto, e se converter dos meus caminhos. Você vê, não é Deus que converte, é a gente que se converte. É o povo que tem que se converter. A conversão é uma questão de decisão. Ó, a partir de hoje nunca mais. A partir de hoje eu nunca mais vou fazer aquilo. Eu nunca mais vou mentir. Isso é conversão. Eu nunca mais, eu vou parar com isso. Eu vou abrir mão disso. Teve um jovem que pegou o celular, quebrou o celular. Ó, eu nunca mais vou ver pornografia. Ele quebrou o celular. Eu prefiro ficar sem um celular, mas não quero mais ter celular que tenha internet, porque eu nunca mais quero desagradar o meu Deus. O que é isso? Isso se chama conversão. É conversão. É a pessoa abrir mão do amante. É a pessoa abrir mão de uma amizade que te faz mal, de uma amizade que faz mal, que contamina a sua comunhão com Deus. Uma amizade que te afasta de Deus. Um hábito que está te afastando de Deus, está te afastando. Um hábito que entristece Deus. Então, quando eu abro mão disso, eu estou me convertendo.
Então sou eu, não é Deus que vai te converter, sou eu que me converto. Eu já ouvi muitas vezes, Jesus vai me converter. Não, Jesus não converte ninguém, é você que tem que se converter. E ele deixa aqui bem claro que a pessoa, ela tem que se humilhar, ela tem que orar, ela tem que buscar a face de Deus e ela tem que se converter dos maus caminhos. E se converter dos maus caminhos, diz aqui, e sararei a sua terra. Se ela se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos seus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. O que é a terra? A terra é a nossa vida. A terra é a sua vida. É a sua vida doente, talvez. Doente emocionalmente. Doente espiritualmente. Doente financeiramente, doente familiarmente, doente, talvez você é um doente sentimentalmente falando, com relacionamento você é uma pessoa doente, porque você nunca dá certo com ninguém. Talvez você é doente no corpo, você está carregando uma enfermidade, está carregando uma doença, que médico ninguém consegue diagnosticar, ninguém consegue te ajudar, mas ele promete sarar. Ele promete sarar. As coisas que acontecem nessa vida são fruto das nossas maldades. Aquilo que a gente faz acaba voltando para a gente. Se a gente plantar o mal, esse mal vai voltar para a gente. O único que se prejudica com o pecado é a gente mesmo. Você está entendendo? Quando a pessoa adultera, quais são as consequências que vêm? Sabe quais são as consequências que vêm? É a destruição de uma família. Não pense você que é só separação. Não, não é só separação não. É a destruição de uma família. Imagine um filho pensando no pai que traiu a mãe. Imagine numa filha que pensa na mãe que traiu o seu próprio pai. Imagine a reação, o que passa na cabeça de uma criança cujos pais se separaram. Qual é o aproveitamento que ele vai ter na escola? Imagine o trauma que ele vai carregar para o resto da vida, gente. Quando é que isso vai acabar? Imagine as sequelas que isso vai trazer para uma criança. Mas foi só talvez 5 minutinhos de prazer. Foi um momentinho só de prazer. Olha o desastre que pode causar. Por isso, cuidado com o pecado, gente. Cuidado com o pecado. Tem gente que hoje perdeu o emprego. Pessoas que perderam uma grande oportunidade. Pessoas que a vida dela estaria lá em cima. Hoje está aqui embaixo. Sabe por quê? Por causa de uma mentira. Foi pego numa mentira. Depois daquela mentira, pronto. Era uma pessoa confiável. Havia planos com ele. Com aquela mentira, pronto. Recuou. Porque não dá para confiar na palavra dessa pessoa. Você está entendendo? Quem está entendendo o que eu estou tentando passar para vocês? Entenda isso. Às vezes é uma coisinha, você acha, não faz mal nenhum, não. Você não sabe das consequências que isso pode trazer para a sua vida. As consequências. O pecado é devastador, o pecado é destruidor. Mas Deus oferece solução para o pecado. Oferece solução para essa destruição. Qual é a solução? Presta atenção. A primeira coisa para a solução é o que, bispo? Se humilhar. Eu estou pregando aqui para alguém que não consegue orar. Se humilhe. O pecado faz isso. O pecado te afasta. O pecado te afasta. O pecado, ele levanta um muro entre você e Deus. O problema nunca foi Deus. O problema sempre é o quê? É a gente. Você vê, quem fugiu de quem no jardim do Éden? Foi Deus que fugiu de Adão? Quem se escondeu? Foi Adão. Adão já não conseguia mais falar com Deus. Você acha que hoje é diferente? Não, não é não. Você vê que Adão já não conseguia mais falar com Deus. Adão não conseguia falar com Deus. Hoje é o drama de muita gente. Não consegue orar. Na hora da oração ela está apagada. Ela não consegue falar, não consegue orar. Até tenta balbuciar algumas palavras, tenta pronunciar algumas palavras, não passa, não vai além, não desenvolve, não consegue. Termina, ela percebe que praticamente não orou, que Deus não ouviu, que Deus não atendeu, que
enfim, não coloca fé na oração dela. Isso acontece muito. Primeiro passo para resolver esse problema é o que, gente? Humilhação. Se humilhe. Ei, a gente não é nada. Pessoal, se não fosse a misericórdia de Deus, nenhum de nós estaria de pé aqui. A gente não é nada. A gente precisa da compaixão de Deus. A gente precisa da misericórdia de Deus. Por isso é que a gente precisa se humilhar. Aquele que se humilha, abre porta para falar com Deus. Aquele que se humilha, abre porta para se aproximar de Deus. Aquele que se humilha, abre porta para falar com Deus, para resolver o seu problema. Aquele que se humilha, abre porta para poder buscar a Deus. Primeiro, humilhação. Aquele que se humilha, ele está abrindo porta para poder ser perdoado. É o que se humilha. Você vê, Jesus é totalmente oposto do diabo. Jesus a si mesmo se humilhou e obedeceu até a morte. Já o diabo não. Orgulho. O diabo trabalha com orgulho. Duas coisas, gente, presta atenção, duas coisas. Uma leva a sua alma para o inferno. A outra leva a sua alma para o céu. O orgulho leva a sua alma para o inferno. Mas a humilhação, quando você se humilha, você salva a sua alma. Você leva a sua alma para o céu. No orgulho, tira a dependência de Deus. Toda pessoa orgulhosa, ela não quer depender de Deus. Ela quer fazer do seu jeito. Está entendendo? O orgulhoso, ela quer fazer do seu jeito. Ela não quer depender de Deus. Por isso é que é difícil o orgulhoso ficar próximo de Deus. Pessoal, pra gente, para nós, o ser humano, é difícil trabalhar com orgulhoso. Eu prefiro trabalhar com alguém que não sabe nada, que eu vou ter que ensinar tudo para ela. E essa pessoa é humilde, do que trabalhar com alguém que é top, mas é orgulhoso. Porque lá na frente vai dar problema. Sabia disso? Humilde, sim senhor. Humilde é compreensível. Humilde entende. Humilde é fácil. Toda pessoa humilde é fácil de lidar. É compreensível. O orgulhoso não. É cara difícil. Está sempre interpretando de maneira errada. O orgulho leva ele sempre para o outro extremo. Nunca vai entender. E eu vou te falar mais. O orgulhoso não tem ouvidos. O que é ouvidos? Ouvidos é capacidade de ouvir, dar atenção. O orgulhoso não tem essa capacidade, ele não ouve. A pessoa está falando com ela, ela já está pensando na defesa. Em vez de prestar atenção no que a pessoa está falando com ela, ela coloca a sua atenção na defesa, já fica na defensiva. Por isso é que é difícil ajudar um orgulhoso. Está entendendo? Por exemplo, eu estou falando, vem pastor Júlio. Estou falando com o pastor Júlio. Em vez dele me dar atenção, prestar atenção no que eu estou falando, a cabeça dele vai logo para a resposta. Qual é a resposta? Vai logo na defensiva. O foco dele não é no que eu estou falando, tentando entender, tentando compreender o que eu estou falando. O foco dele vai logo como vai se defender. É o argumento. O que ele vai argumentar? Então nem pressão o que a outra pessoa está falando. É por isso, diante do orgulho, casamento nenhum resiste. Na maior parte dos casamentos que se destroem é por causa do orgulho. Porque o orgulhoso não ouve. O orgulhoso não dá atenção. Por isso é que Deus encontra sempre dificuldade de poder trabalhar com o orgulhoso. Saída para todos os nossos problemas. Pessoal, às vezes, para a gente resolver um pequeno problema, é só a gente fazer o que, gente? Descer. É só descer. Você vê, o próprio Deus desceu para nos fazer entender. Ele desceu para falar a nossa linguagem. Ele se humilhou, gente. Ele desceu. Sabe o que é isso? Ele se humilhou, ele desceu para nos fazer entender. Às vezes, para resolver um problema, a gente precisa, às vezes, só descer um pouquinho. Pronto, o problema é resolvido. Mas como isso tem faltado? Por causa disso as pessoas estão perdendo emprego. Por causa disso as pessoas estão perdendo oportunidade de negócio. Por causa disso as pessoas estão perdendo seus relacionamentos. Por causa disso os filhos estão virando as costas dos pais. Os pais estão virando as costas para os seus próprios filhos. Por causa disso.
Ei, às vezes, para você ajudar o seu filho, você só precisa fazer o quê? Se humilhar. Só isso. Que às vezes o seu filho está na situação que ele está, a culpa é sua, mas você não quer reconhecer. Você é cabeça dura, você não quer reconhecer que você errou, por isso é que o seu filho está naquela situação. Às vezes, você, para resolver o problema no seu casamento, é só você descer um pouco, reconhecer, poxa. É só você descer, mas se recusa a descer, é orgulhoso, se recusa a descer, se recusa a reconhecer, por isso é que a briga nunca vai acabar. Ah, eu tenho razão, meu Deus do céu. Pô, para um pouco, gente. Ainda que você tenha razão, mas em algum momento você errou. Está entendendo? Hoje, uma das coisas que está sendo falado muito é nesse negócio aí do Oscar que teve. O Will Smith foi lá e deu um tapa no comediante. Quem assistiu? Ou quem pelo menos ouviu? Todo mundo ouviu. O cara tinha razão? Tinha, pô. Pô, que brincadeira de mau gosto, pô. Vai falar da esposa do outro e logo de uma doença, gente. Isso é imoral. Mas veja, o cara ao se levantar e bater no cara, foi certo o que ele fez? Não. Ele pode até ter razão, mas agiu mal. Às vezes a gente tem razão e pegamos na nossa razão e a gente joga na lata do lixo quando a gente age pelo impulso, quando a gente age pelo orgulho. Olha onde o orgulho nos leva. Se humilhe sempre, você sempre vai vencer. A humilhação, gente, ela é a solução. Não só para nós e Deus, mas é a solução para todos os seus problemas diários. Com o patrão, com o cliente, com o seu funcionário. Às vezes, é só uma questão de você se posicionar. Você vai ser entendido, você vai ser ouvido. É só uma questão de você descer um pouquinho, pronto, você vai ser entendido. Mas enquanto você quiser permanecer aqui, ninguém vai te entender. Por isso você vai ser taxado, vai ser mal julgado. Mas se você descer só um pouquinho e reconhecer, você vai ser ouvido, você vai ser compreendido. Amém. Às vezes, você, filho, a solução com os seus pais é só você fazer o quê? Descer. É só você se humilhar. Está entendendo? Então, ele fala aqui, o caminho é a humilhação. Aquele que se humilha, abre porta. As portas podem estar fechadas para você, mas se você se humilhar, você estará abrindo uma brecha para você. É só isso. Pessoal, eu sei que tem pessoas aqui que estão orando para Deus resolver um determinado problema e parece que Deus não está atendendo. Não, Deus está atendendo. Deus só precisa que você se humilhe para a porta abrir. Só isso. Só isso. Às vezes é só você chegar e falar assim: poxa, eu errei, o senhor tem toda a razão. Acabou o problema, acaba por aí. Só o fato de você falar assim: eu errei, o senhor tem toda a razão, acabou. É uma porta que você abre. É uma solução. Mas o problema é a nossa razão, a minha razão, a minha razão, a minha razão, a minha razão. Você sabia que você vai para o inferno com a sua razão? Você sabia que com a sua razão você vai para o desemprego? Você sabia que com a sua razão você vai acabar perdendo um contrato por causa da sua razão? Tá, então vai fechar o contrato com a razão. Tá, vai casar com a razão. Amém? Vai casar com a razão. Tá bom, então faça da razão seu filho, porque você vai perder o seu filho por causa da razão. Você vai perder a sua família por causa da razão. Cuidado com a razão. A razão nunca será minha, a razão sempre será de Deus. Diga graças a Deus. Deixa Deus julgar, deixa Deus julgar. O que eu preciso fazer? Ainda que tenha razão, eu só preciso procurar um erro meu, uma falha minha e pedir perdão. O resto é com Deus. Amém? Você está entendendo? Não importa o que fizeram. O que eu vou procurar é o quê? O que eu fiz. Eu vou procurar o que eu fiz. E olha, todo humilde confia em Deus, porque sabe que a justiça virá de quem, gente? Virá de Deus. Eu não sei em que estado você está. Pessoal, diante de Deus, eu não sei em que estado você está. Eu não sei qual é a situação que você se encontra. Mas uma coisa eu sei: se você se humilhar, você vai voltar para os braços de Deus nessa noite. Se você se humilhar, você vai sair do inferno nessa noite e você vai para o céu. Olha aqui, olha que história maravilhosa. Olha aqui, segundo Crônica 33.
versículo 1. Diz assim: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. O que esse cara fez? Ele fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara das suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Olha o que ele fez. Pois tornou a edificar os atos que Ezequias, seu pai, havia derribado, levantou altares a Balaim, fez postes ídolos, se prostrou diante de todo o exército dos seus e o serviu. Olha só, edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Olha aí, sabe o que Manassés fez? Pessoal, ele edificou altares para outros deuses dentro do templo de Salomão. Ele pegou ídolos, trouxe para a casa do Senhor. Ele começou a adorar outros deuses dentro da casa do Senhor. Ele se voltou contra Deus. Ele começou a buscar. Olha o que Manassés fez. Presta atenção no que Manassés fez. Gente, a casa onde Deus falou: aqui está o meu coração, aqui estão os meus olhos. Ele fez isso com a casa de Deus. Levantou altares dentro do templo para outros deuses. E continua, que esse cara não parou não. Não parou não. Também edificou altares a todo o exército dos seus, nos dois átrios da casa do Senhor, nos dois átrios. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Hino. Pessoal, ele sacrificou os próprios filhos para o diabo. Queimou o filho para o diabo. Esse cara era bruxo. Esse cara era feiticeiro. Você sabe o que é queimar o próprio filho para o diabo? Ele fez isso. Adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para fazer o quê? O provocar a ira. Também pôs imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus. Não está de brincadeira. De que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: nessa casa em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre e não removerei mais o pé de todas as tribos, mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo conforme tenho mandado. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Vamos lá, vamos avançar um pouquinho lá na frente. Diz assim: pelo que o Senhor trouxe sobre ele, olha o que aconteceu com ele. Trouxe sobre ele os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés. Anjos amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele angustiado, presta atenção, o levaram para onde? Para a Babilônia. Olha o que Deus fez. Por causa dessas maldades que ele fez, aí veio a maldição sobre ele. Veio a ira de Deus sobre ele. Veio o exército inimigo, prendeu ele, botaram gancho no nariz dele, arrastaram. Ele foi arrastado com ganchos até a Síria. Foi humilhado. Foi humilhado. É isso que o orgulho faz. Amém, pessoal? É isso que o orgulho faz. O orgulho nunca te mostra o que vai acontecer depois. Quando ele estava fazendo todas essas coisas, em nenhum momento pensou que as consequências seriam essas. Quando de repente se deparou com essa consequência, ele foi levado cativo, com ganchos. Olha só, diz assim: os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias, o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, fez o quê? Suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais, e fez a oração, e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica, e fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Meu Deus, que Deus é esse? Que Deus é esse? Você entende isso? Olha a força que a humilhação faz, a força que a humilhação tem. O cara que queimou os filhos para o diabo. O cara que adorou o diabo dentro do templo do Senhor.
aquele que virou as costas completamente para Deus, a escória de Deus, aquele que, olha, não estava nem aí com Deus. Quando ele se humilhou, ele foi levado cativo para a Babilônia, foi levado arrastado, com guinchos, amarrado, levado lá preso, lá dentro do cativeiro, preso, diz a Bíblia, que ele suplicou, ele se humilhou. E não é que Deus ouviu ele? Como é que Deus vai ouvir um cara desse? A humilhação faz isso, a humilhação abre porta. Deus ouviu ele. Deus ouviu a súplica dele, Deus ouviu a oração dele. Por quê? Porque ele se humilhou. Olha o que a humilhação faz. A humilhação abre porta, gente. A humilhação faz o impossível acontecer. Era impossível que esse rei um dia voltasse para o rei. Você sabe o que Deus fez? Ouviu, perdoou ele. Sabe o que Deus fez? Pegou ele, trouxe ele de volta para Jerusalém, trouxe ele de volta para o reino. E lhe deu paz e lhe abençoou. Amém. Esse é o seu Deus. Eu só estou mostrando para você o caminho. Será que nessa noite alguém vai sair daqui do mesmo jeito que entrou? Será que nessa noite alguém ainda vai sair daqui em pecado? Alguém ainda vai sair daqui com a mente acusada? Ei, não importa o que você fez. Não importa o que as pessoas acham de você. Não importa o que já está acontecendo na sua vida. Você está tendo a oportunidade hoje de se humilhar e mudar os quadros da sua vida.